Então, hoje nós iniciamos um novo assunto: experiências transpessoais, doenças psicossomáticas. É o primeiro item desse capítulo. Vamos aqui fazer o comentário introdutório da carta de Paulo, 1 Coríntios 12, 7, comentado por Emmanuel. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando o proveito de todos. Considera a indicação que recebestes para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do cargo parte de nós. E vamos aqui fazer algumas observações que servirão de ponto para o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando o proveito de todos. E mais adiante, Emmanuel coloca: segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. Emmanuel aqui nos chama a atenção para o fato de que, no lugar, nas circunstâncias em que nós atuamos, emergem da misericórdia e da bondade de Deus possibilidades de atuar por nosso intermédio dentro das possibilidades ideais que cada um traz. Ele continua dizendo assim: o cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Aqui é chamada a atenção ao fato de que o que se espera, a expectativa que as leis divinas têm a nosso respeito é que nós sejamos suficientemente sensíveis a perceber as possibilidades de atuação delas através de nós. O grande empecilho para a ação dos espíritos benfeitores, para a intervenção da providência divina, é encontrar janelas e portas fechadas na nossa mente, na nossa consciência, impedindo muitas vezes que determinadas ações providenciais que poderiam ser tomadas através de nós, trazendo inclusive benefícios indiretos para nós mesmos, se realizam. Então, o que espera a espiritualidade elevada de cada um de nós? Uma mente harmonizada, aquietada, as emoções em harmonia com as leis divinas, habilitação em termos de sensibilidade, para que percebamos, pela intuição, pela inspiração, aquilo que vem do alto para que nós atuemos. É isso que se espera de nós. É quando Emmanuel aqui fala sobre, mas a valorização do encargo parte de nós. As leis divinas, a providência de Deus está sempre atuando, mas precisa encontrar muitas vezes intermediários sensíveis para que essa atuação se dê com rapidez e eficácia. E é essa parte que cabe a nós. É claro que, na medida em que vamos trabalhando o despertamento da consciência, a harmonização psíquica e emocional nossa, que é o objetivo maior desses estudos de psicologia de Joana de Ângeles, nós vamos nos habilitando com mais eficiência a estarmos prontos e sensíveis a essa atuação dos benfeitores espirituais. Uma última consideração que nós temos desse tema é quando ele diz: considera a indicação que recebestes para servir, para que de fato nós estejamos habilitados
a esse propósito maior de servir, é preciso que estejamos muito bem conosco mesmos. É curioso quando facilmente nós podemos deduzir esse entendimento, quando, por exemplo, quando nós estamos muito bem, em paz com Deus, em paz com a vida. Pena que isso não aconteça de forma permanente, mas naqueles momentos em que nós estamos assim, nós somos muito atentos às necessidades e problemas dos outros. A gente passa por uma rua, se tiver alguém em necessidade, a gente vê logo. Mas quando nós estamos contrariados, conflitados, desarmonizados, se até alguém necessitado vem até nós ficamos com raiva. Ainda me aparece isso no dia de hoje. É essa atitude que atualmente se tem, por estar desalinhado com as leis divinas e conflitado consigo mesmo. Então, na medida em que, de fato, nós vamos trabalhando o despertamento de consciência, a harmonia com a espiritualidade elevada, em vez de estarmos contrariados quando alguém nos pede ajuda, a gente está sensível à necessidade de ajuda dele antes que ele peça. E a gente se propõe. Essa aí é a questão, como Emmanuel aqui lembra, de considera a indicação que recebestes para servir. Vamos assim iniciar o nosso estudo de experiências transpessoais, doenças psicossomáticas. Então, esse tema, que é um capítulo novo, ele tem uma introdução, que nós iremos ver agora, onde vai ser abordada a questão das experiências transpessoais, para em seguida tratar do subitem doenças psicossomáticas. Vamos ver aqui o primeiro slide que nós temos. O ser humano é, na sua essência, eminentemente transpessoal. Realidade extrafísica, habita o campo da energia, na condição de princípio inteligente do universo, onde se origina pela vontade da causa primeira de todas as coisas, que transcende a capacidade atual de entendimento. Vamos aprofundar o conteúdo desse primeiro slide. Então, a primeira coisa que chama a atenção é sobre transpessoal. A que isso se refere? Há na área da psicologia, chamada psicologia transpessoal, tida como uma das escolas mais novas, em que, inclusive, o desenvolvimento desses estudos de psicologia de Joana de Ângeles tem por base. Então, é transpessoal porque se refere a valores e elementos para lá do ego, da persona, da personalidade. Por isso que é transpessoal. Ou seja, vai dar atenção a conteúdos e realidades que transcendem a realidade perecível do homem no corpo. Por isso que é transpessoal. Aqui no texto diz assim: o ser humano, na sua essência, é eminentemente transpessoal, porque nós atuamos a todo momento, tanto na realidade física quanto na realidade espiritual. Assim como também somos alvo de interferências desses dois lados. E esse fato se dá de uma forma tão constante que por isso Joana de Ângeles aqui destaca dizendo na sua essência eminentemente transpessoal. É de tal modo, como diz o Livro dos Espíritos, quando é feita aquela pergunta:
Se os espíritos interferem nos nossos pensamentos, e a espiritualidade responde dizendo a tal ponto que normalmente são eles que agem através de nós, querendo destacar um nível de interdependência e de influência recíproca que há entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós, como diz a espiritualidade, somos antenas transceptoras. Recebemos e emitimos influências, vibrações através de energias eletromagnéticas, profundamente associado ao conteúdo mental e emocional do nosso psiquismo. Realidade extrafísica habita o campo da energia, na condição de princípio inteligente do universo, onde se origina pela vontade da causa primeira de todas as coisas. Quando diz aqui no final que transcende a capacidade atual de entendimento, é porque, de fato, cada vez mais os avanços da ciência, da chamada física quântica, expõem de forma explícita a realidade multifatorial do universo, ou dos chamados universos paralelos, que nada mais são do que os mundos espirituais que interagem com o mundo físico. Porque aqui, para termos uma ideia, interrelacionam-se com a esfera física diversos níveis vibratórios de realidade espiritual. Aquelas que estão mais próximas da psicosfera da Terra e aquelas outras que estão mais distanciadas. As mais próximas são as mais materializadas. As que estão mais afastadas são as mais espiritualizadas. Mas em conjunto elas interferem na realidade nossa de cada dia. E é por isso que esse material de interferência transcende completamente a nossa capacidade atual de percepção. É claro que na medida em que nós vamos nos tornando mais sensíveis à realidade do mundo espiritual, o que é consequência natural do nosso interesse, das nossas atitudes, das nossas emoções que interagem com essa realidade, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento. Mas, de uma forma bem ampla e generalizada, a maioria das pessoas não detém entendimento nenhum. Vamos continuando aqui no próximo slide. A fim de lentamente despertar para a consciência do si, quando o discernimento se encarrega de propiciar-lhe direcionamento aos passos, atraído pelo deutropismo para o qual ascende. Vez ou outra, alguma palavra menos usada nos textos de João, para nos convidar não só ao aprofundamento do vocabulário, mas perceber também, normalmente, que não havia outra palavra para ser colocada. Aquela palavra que muitas vezes é incomum é a única que pode levar ao entendimento que ela quer trazer, como é esse caso aí que vamos analisar agora. A fim de lentamente despertar para a consciência do si. A consciência do si é aquela que aqui nós temos compartilhado esclarecimento, que diz respeito a um nível de realidade e de percepção que antes não tínhamos. A consciência do si ou do eu profundo é aquela parte do nosso psiquismo que transcende os hábitos e condicionamentos mentais e psíquicos
transcende a nossa identificação de valores pessoais ou ególatras e nos chama a atenção pelo uso da meditação, da reflexão, de que há algo em nós que é o observador de tudo que ocorre. É o observador do que ocorre no que a gente gosta, no que a gente diz que não gosta. Mas essa realidade consciencial é capaz, claro, pelos exercícios de meditação, percebermos e trabalhar a identificação com ela, porque ela de fato é aquilo que é a nossa realidade, é a nossa individualidade permanente. Porque aqui, como já andamos compartilhando, individualidade é diferente de personalismo e de persona, porque está acima das identificações, gostos e tendências que na encarnação atual nós temos e que são temporais, pertinentes à experiência que tivemos na família que nascemos, nas amizades e naquilo que nos trouxe até a idade adulta. A individualidade reflete uma parte do psiquismo nosso que interage com todo o conteúdo psíquico que está no nosso consciente e consciente e que trabalha de uma forma permanente a construção, a evolução desse psiquismo nosso. Sempre bom lembrar que na próxima encarnação que venhamos a ter, de maneira nenhuma, valores pessoais em termos de caráter, de personalidade, irão se repetir. Nós poderemos, inclusive, nascer dentro das necessidades evolutivas num corpo diferente em gênero do corpo que estamos tendo agora, propício a valores, sensibilidades e possibilidades completamente diferentes. Isso tem a ver com a individualidade. Agora imaginemos que no profundo dessa individualidade está essa consciência do si, que lentamente vai despertando em nós quando o discernimento se encarrega de propiciar-lhe direcionamento aos passos. Como é isso? Vamos entender agora essa segunda parte. Quando o discernimento se encarrega de propiciar-lhe direcionamento aos passos. Vejam, esse discernimento que aqui é referido por Joana, muitas pessoas na atualidade não têm, que é o discernimento pertinente àquele que está acordando para os valores espirituais da vida e de si mesmo. Porque é o discernimento no qual a pessoa passa a se ver e se perceber diferente do corpo que temporariamente está revestido. Quando o Espiritismo nos ensinou através da reencarnação de que nós tanto evoluímos como homens, como evoluímos como mulheres, isso foi para aqueles que refletem profundamente um dos principais elementos para ir cortando a identificação que sempre tivemos forte com o corpo físico que temporariamente estamos utilizando. Não tem cabimento mais na atualidade, depois de tantas refregas, sofrimentos, dificuldades que vemos passando ao longo de diversas encarnações, e estarmos agora despertando para o conhecimento da doutrina espírita e nos prendendo à identificação transitória e física que estamos utilizando. Então, o discernimento que Joana aqui chama é aquele no qual a pessoa
já se percebe um espírito diferente do corpo, já começa a trabalhar valores e interesses que transcendem a realidade material, já tem ações e atitudes no seu dia a dia coerentes com essa realidade espiritual e que agora está no patamar que leva ao que ela coloca em seguida, atraído pelo deutropismo para o qual assente. Vejamos bem, tropismo é uma palavra relativamente comum na ciência que diz respeito a certos efeitos, como por exemplo o da planta, que por ter necessidade do sol, espontaneamente se direciona para ele, como uma atração magnética espontânea e natural. Já deutropismo, quando se coloca o prefixo del, que é referente a Deus ou ao divino, é o termo que ela utiliza para a atração espontânea que nós passamos a sentir pelo transcendente, pelo Deus interno, pelo Cristo interno, ou pelos valores que nos liguem profundamente a Deus. Então, esse é o deutropismo, e que naturalmente surge na caminhada evolutiva do homem, como certamente tem acontecido conosco. É uma certa atração que agora só se preenche com valores transcendentais. A gente não se sente mais satisfeito puramente com a satisfação de necessidades físicas e instintivas. Algo já nos diz que isso não é o que nós queremos mais como meta principal em nossa vida. Então isso aí tem tudo a ver com esse eutropismo, com essa energia proveniente do alto, claro, e que focaliza o direcionamento do psiquismo nosso para o transcendente. Sim, pessoais. Pois não. Para acrescentar um pouco do tropismo, a planta, quando se dirige para a luz, se chama fototropismo. Certo. Quando ela se dirige para um objeto de metal, como uma conservadeira, chama-se hidrotropismo. E quando ela vai para a água, é hidrotropismo. Aí, o deutropismo, como diz o termo, utrópico, né? para busca instintivamente de Deus. Exatamente. Bom, continuemos. Seu imemorial trânsito pelos mecanismos inconscientes das jornadas nas faixas iniciais do desenvolvimento, nele esculpe forças poderosas que o conduzem e impulsionam a agir sem lucidez, mantendo mergulhado na sombra do atavismo primal. Aqui já caberia uma pergunta face o tema central que nós estamos abordando hoje, porque nós estamos tratando das questões ligadas às doenças psicossomáticas. Apesar de que eu me referi aqui na introdução sobre experiências transpessoais que antecedem. É dessas experiências transpessoais que agora nós estamos tratando para servir de base para a questão seguinte, que vai enfocar as doenças psicossomáticas. Eita, voltemos aqui ao slide anterior. Seu imemorial trânsito pelos mecanismos inconscientes das jornadas nas faixas iniciais do desenvolvimento, nele esculpe forças poderosas. É aqui que começa o eixo do problema, que mais adiante nós iremos ver, estará ligado às doenças psicossomáticas. Então, como é essa questão em termos iniciais? É o passado que trazemos
das nossas encarnações, que estão no nosso inconsciente e que não foram resolvidos. Quando aqui fala de que nas faixas iniciais de desenvolvimento nele esculpe forças poderosas que o conduzem e o impulsionam a agir sem lucidez. Aqui está sendo feita uma clara referência àquelas atitudes que, vez ou outra, tomamos e que, sendo um reflexo de condicionamento automatista, nos leva muitas vezes a um arrependimento e ao questionamento por que é que nós agimos daquele modo. E isso, como nós já entendemos, isso vai sendo cada vez mais repisado por Joana de Ângeles, tem uma finalidade pedagógica, que na medida em que nós, de fato, temos recebido o esclarecimento, o discernimento que dentro de nós há energias e há todo um conjunto de realidade que, mesmo não se expressando conscientemente no nosso dia a dia, se não for alvo de certo cuidado e atenção, vez ou outra nos deixa em maus lençóis e faz com que a gente tome uma atitude absurda que condenamos a nós mesmos por ter tomado aquela atitude. Eu me lembro aqui quando há anos atrás houve um crime aqui em Caruaru, onde um jovem de 20 e poucos anos foi assassinado na porta de casa por um ladrão, quando esse jovem inúmeras vezes dizia e questionava o absurdo de alguém reagir a um assalto. Só que no momento em que ele estava passando pelo assalto, ele teve uma reação absurda de enfrentar e de querer brigar com o ladrão, o que levou posteriormente a ser vítima de um assassinato. Eu faço referência a esse fato porque se adapta exatamente a isso que nós estamos aqui comentando. Às vezes nós podemos ter um discernimento consciente da atitude certa e que está em harmonia com o que nós entendemos por correto, e mesmo assim, sob o impacto de uma emoção em desalinho, tomar uma atitude absurda. Infelizmente, no caso que eu citei, não tem tempo, nem nessa encarnação depois, para refletir sobre o absurdo que fez. Voltando aqui ao texto, nele esculpe forças poderosas que o conduzem e impulsionam a agir sem lucidez, mantendo mergulhado na sombra do atavismo primário. Vejam só, essa sombra do atavismo primário é onde está o conjunto de condicionamentos e de atitudes nossas, onde preponderavam os instintos e os fatores ególatras que definiam as nossas atitudes, e que criou no psiquismo nosso uma espécie de sucos, lembrando aquelas trilhas que compunham os discos de vinil e que fazem com que, quando a agulha passasse por determinadas reentrâncias, reproduzisse certo som. Isso ocorre também a nível de comparação com o psiquismo nosso. Quando determinada ocorrência inesperada e para a qual nós não estávamos preparados se estabelece, aí quando olha a gente toma uma atitude que está fora dos hábitos e do contexto que normalmente estaríamos atuando, e a gente age por impulso do inconsciente. Pior é que normalmente esses impulsos são desastrosos.
Se tivéssemos um passado aonde a predominância fosse de hábitos e de condicionamentos elevados, beleza. Quando tivéssemos tomando alguma atitude impensada, mesmo assim seria uma atitude construtiva e elevada, porque na nossa mente já estariam sedimentados os condicionamentos positivos, mas só que não é assim. Trabalhar a redefinição desses valores do inconsciente, estabelecer atitudes e comportamentos que fortaleçam o eu superior, o self. O trabalho do deutropismo é o objetivo desses estudos, porque na medida em que a gente der mais atenção e cuidado aos valores transcendentais elevados, há uma natural canalização e sublimação dessas energias instintivas que estão no nosso psiquismo inconsciente. Atraído pela felicidade de que somente possui lampejos, nas expressões menos lúcidas, rompe a couraça na qual se encontra aprisionado, descobrindo os horizontes infinitos de beleza que o fascinam e contribuem para que se desalgeme da caverna onde se acolhe. Vamos entender aqui bem o valor desse esclarecimento que Joana traz. Atraído pela felicidade de que somente possui lampejos nas expressões menos lúcidas. É o nosso caso presente. Atualmente nós podemos, na medida em que abrimos possibilidades da vivência, da caridade altruísta, da prática do bem, dos interesses puramente espirituais, passamos a usufruir certo nível de quietude e de paz íntima que pode ser tida como um desses lampejos de felicidade que Joana de Ângeles aqui faz referência. É claro que na medida em que nós vamos cada vez mais nos identificando com os valores transcendentes da realidade perfeita, amorosa e misericordiosa das leis divinas, esses estados tendem a aumentar. Hoje se vive, assim, em termos de humanidade materialista predominante, um nível de conflitos e de sofrimentos íntimos e emocionais que cessearam, fecharam todas as portas de percepção desses lampejos de felicidade real. Há, de uma forma fácil de percebermos no grande quadro do materialismo, todo um direcionamento exclusivo para a satisfação física e instintiva. E isso bloqueia os níveis de interação com a espiritualidade elevada e com os valores de felicidade real. É uma daquelas aplicações que também nos recordamos aqui, de quando Jesus diz: não dei pérolas aos porcos, porque eles não saberão valorizar. Ou seja, há certo nível de valores espirituais que só é possível de compartilhar e de usufruir na medida em que as pessoas que estejam comungando desses valores estão trabalhando as possibilidades de perceber e interagir com eles. O que a grande maioria da humanidade que está mergulhada no materialismo não tem. Mas nós, desde que estejamos de fato compromissados
em trabalhar os valores transcendentes, o deutropismo, como Joana citou antes, nós podemos ter esses lampejos, que é os primeiros passos para uma percepção de felicidade e de plenitude mais demorada e duradoura que virá adiante. Quando aqui ela diz, descobrindo os horizontes infinitos de beleza que o fascinam e contribuem para que se desalgeme da caverna onde se acolhe. Vamos aqui para mais um slide. Ainda nesse, quando se refere a descobrindo os horizontes infinitos de beleza que o fascinam e contribui para que se desalgeme da caverna onde se acolhe, esse desalgeme da caverna que se acolhe tem tudo a ver com as limitações impostas pelo materialismo e o imediatismo da sociedade em que vivemos atualmente e que mantém as pessoas algemadas, espiritualmente falando, aos interesses apresentados como sinônimo de felicidade e que na realidade sempre se transfiguram mais adiante em situações de frustração e de sofrimento. A autossabotagem tem alguma relação? A autossabotagem, ela atualmente, em termos de consequência também natural, a forma materialista de encarar a vida, vem por uma razão muito explícita e inteligível. As pessoas que não trabalham os valores espirituais e a transcendência ou sublimação do seu inconsciente, dos valores conflitivos do passado, sempre tem um campo aberto às autossabotagens, porque elas vêm justamente dessa interação conflituosa com o inconsciente, aonde muitas vezes na encarnação atual, conscientemente a pessoa quer algo, mas no interior dela, o psiquismo não resolvido sabota aquilo que ela quer e lhe apresenta como solução o contrário. E a pessoa até muitas vezes diz assim, mas por mais que eu me esforce, tudo parece se estabelecer de forma contrária. Naturalmente, sem perceber que ela mesma é que, através do mecanismo do seu inconsciente, tem atrapalhado tudo. Continuando. Transitando-se por centenas de milhares de anos em automatismos inconscientes, esse psiquismo pareceria disposto a permanecer nesses impulsos quando surgem as primeiras expressões de inteligência que o conscientizam dos novos recursos à disposição para o autocrescimento. Vamos compartilhar aqui alguns enfoques. Pela quantidade de reencarnações em que estivemos mergulhados no materialismo e no estabelecimento de uma inconsciência gritante em termos de vícios, desequilíbrios e conflitos, pareceria que todo esse material sedimentado, encarnação a encarnação, nunca viria a poder ser resolvido. Mas aí, como Joana coloca, surge um momento em que as primeiras expressões de inteligência que o conscientizam dos novos recursos à disposição para o autocrescimento. Isso muitas vezes se dá pelas informações que nós temos, tanto durante a encarnação, quando às vezes se dá na desencarnação, na realidade do mundo espiritual. Nós vimos, por exemplo, naqueles relatos
do espírito André Luiz, quando determinados espíritos que estavam cronificados no erro, na tirania, no desequilíbrio, lograram, mesmo no plano espiritual, esses patamares de despertamento da consciência. Eu lembro o caso de Gregório, do livro Libertação. Nós lembramos também no livro Missionários da Luz, aquele caso do irmão Marinho, que era um padre. Há vários outros casos citados nas obras de André Luiz, onde espíritos que estavam cronificados em atitudes de ódio, de vingança, de desequilíbrio intenso, chegou o momento de eles mesmos despertarem daquela realidade em que se encontravam. Nós, que hoje interagimos de forma espontânea com a doutrina espírita, podemos também, muitas vezes, já ter trabalhado esse despertamento antes do mergulho no corpo físico na atualidade. Alguns, claro, se dá durante a encarnação, outros se dá no próprio plano espiritual. Mas a realidade é que chega o momento em que o espírito humano diz: não aguento mais, isso não me satisfaz, já sofri o bastante, e começa a trabalhar um nível de despertamento na sua consciência. Quando aqui diz, quando surgem as primeiras expressões de inteligência que o conscientizam dos novos recursos à disposição para o autocrescimento. Continuando, é compreensível, portanto, que o inconsciente continue predominando no ser, até que seja ultrapassado pela consciência, cuja culminância será após a aquisição da autoconsciência. Então, enquanto a criatura humana não desperta para os valores transcendentais da vida e possibilita que a sua consciência desperte e atue enquanto isso não ocorre, ela continuará mergulhada no inconsciente. Mas atingindo esse momento, que Joana aqui coloca, cuja culminância será após a aquisição da autoconsciência, inicia-se uma jornada de busca espiritual que daí em diante não se aquietará até ser plenamente resolvida. É como ocorre conosco atualmente. Atingido pelas experiências, pelo sofrimento, pelas frustrações, tanto de vidas passadas como da vida atual, nós acordamos para a realidade transcendental da vida, não há retorno. Não há retorno, é daí para frente. Continua Joana dizendo: à medida que se vão firmando no ser os valores da predominância psíquica sobre os automatismos físicos, as heranças daqueles, como é natural, permanecem adormecidas no inconsciente. Então, há um período aí de transição, aonde aqueles valores que trazíamos do automatismo de outras encarnações, eles vão sendo paulatinamente ressignificados e transcendidos. E o que é mais importante, sem sentimento de perda, sem nostalgia. E isso só ocorre, de fato, positivamente, quando nós estamos nos integrando nesse trabalho de meditação, de vivência do bem, como é proposto pelo uso da lógica e da razão na doutrina espírita. Porque antes disso acontecer,
Vejam só o que se deu e o que se dá com muita gente. Muitas pessoas que vão começando a ter um conhecimento inicial do Evangelho do Cristo dizem, possivelmente vocês já ouviram essas expressões: eu gostaria muito de ser uma pessoa boa, de fazer muito bem, de ajudar, mas aí vem uma série de razões que a impedem. Quando a pessoa expressa isso, é porque, de certo modo, os valores novos de espiritualidade profunda não lograram ainda identificação com ela. A pessoa percebe, teve vislumbres, mas a forma antiga dela agir e de ela sentir continua tendo prevalência. Então ela diz que gostaria muito, mas certo nível de inquietação ou de condicionamento vicioso que ela tem impede. Na verdade, ela ainda gosta das atitudes e dos condicionamentos prisioneiras do ego, o qual ela ainda não deseja de fato se libertar. Aí, quando Joana aqui se refere as heranças daqueles, como é natural, permanecem adormecidas no inconsciente. Então, toda vez que nós não nos percebermos, porque isso também, claro, serve para nós, toda vez que nós percebermos que certa virtude, certa qualidade moral, que nós sabemos que é certa e que deveríamos trabalhar para tê-la, algo impede, nós estamos sendo chamados ao exame de consciência lúcida. O que é que de fato eu estou querendo? O que de fato é importante? E por que eu não me identifico mais intensamente com esse propósito ou essa virtude, para que ela se estabeleça desde agora na minha vida? Porque na realidade, que é mostrada para nós de uma forma reiterada nas obras espíritas, tudo aquilo que agora, durante a encarnação, nos parece difícil de ser conseguido, de ser trabalhado em nós, será mais difícil e mais trabalhoso quando estivermos no plano espiritual. Nos estudos que nós temos feito lá no grupo Eurípides Bassanufo, foi tratado de um caso que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, do irmão Gotuso, que é um espírito que na última encarnação não houvera sido médium, e que ao se encontrar com André Luiz no Templo da Paz, na casa transitória, aonde eles estavam se preparando para um trabalho de acolhimento a pessoas que iriam desencarnar, André, ao tomar conhecimento das experiências que Gotuso teve, se surpreende quando Gotuso tem um nível de discernimento e de conhecimento da vida espiritual muito grande, mas que ainda está embaraçado com as questões de possessividade relacionada à sua última família que houvera deixado no plano físico. Gotuso ainda lutava com muita dificuldade em superar a possessividade da ex-esposa, de admitir a nova família que ela tinha organizado, e isso normalmente causava nele um nível de desequilíbrio e de insatisfação que o impedia de usufruir em momentos de repouso que os espíritos tenham em planos espirituais mais elevados. Ele não conseguia lograr um nível de interação com planos mais elevados
porque o psiquismo dele, mal resolvido, impedia, face às identificações que ele não conseguia trabalhar com a família que tinha ficado na Terra. Por trás de tudo isso, uma grande lição para qualquer um de nós, de que, olha, se está difícil agora tu lidares com a possessividade, com a mágoa, com o ciúme, preocupe não. Se você deixar para resolver isso depois, vai ser muito mais difícil. É isso que está sendo dito. Tudo aquilo no nosso campo emotivo que nós interagimos aqui na Terra e que nos chama a atenção para mudanças, mude logo. Mais adiante vai ser mais difícil e trabalhoso. Quer esteja na Terra ou no plano espiritual. Continuemos. Do qual emergem com frequência, direcionando o comportamento, orientando as decisões, fixando mais ainda os hábitos ancestrais de que se desejaria libertar, do qual aqui se refere ao inconsciente. Desse inconsciente que ainda não tenha sido devidamente trabalhado, emergem com frequência direcionamentos para o comportamento que nós temos atualmente. E aí, muitas vezes, a pessoa se percebe como já sendo detentora de um conhecimento muito bom da doutrina espírita. Às vezes, até trabalhador ativo na própria instituição e não consegue lograr domínio sobre determinados estados de conflitos íntimos, ilógicos e irracionais que deveriam ser resolvidos o quanto antes. Como é possível? Aí nós temos pelo menos a explicação, não é a justificação. A explicação é o quê? As experiências repetidas no inconsciente em vidas passadas, aonde a pessoa, por não usar naquela época o discernimento que hoje tem, teve atitudes erradas ou desastradas no passado, mas que agora não poderiam mais se repetir, porque agora o discernimento é novo. Então não há dúvida que muita coisa de errado que a gente fez em outra encarnação, a gente fez num nível de imaturidade, de inconsciência, de que naquela época era compreensível. Agora não é mais. Agora nós temos que arregaçar mangas para aproveitar ao máximo as possibilidades inovadoras que a doutrina espírita nos dá, nos identificando com a felicidade real. O esquisito de tudo isso é que a problemática maior que qualquer um de nós passa é querer, de fato, estar bem, harmonizado e feliz. A gente teima em querer estar conflitivo, magoado, ressentido, problematizado, como se houvesse uma espécie de gratificação pelo sofrimento que a gente insiste em manter. Isso tudo é resultado do inconsciente bagunçado e que precisa agora, através da meditação, da oração, das atitudes novas, resolver o caso. Não poucas vezes, o que falta, como os Espíritos colocam no Livro dos Espíritos, é um pouquinho de vontade. Porque é feita aquela pergunta aos Espíritos: para nós melhorarmos, para que de fato a gente aproveite
Mas o conteúdo da revelação nova, o que é preciso? Um pouco de vontade. Às vezes eu utilizei aqui nesses estudos de Joana de Ângeles a expressão de ter vergonha na cara, de dizer, poxa, eu já sei o que de fato pode se traduzir no nível de felicidade e de paz reais. Eu não vou mais permitir que a bagunça que eu trago no meu inconsciente do passado fique abrindo interações com espíritos obsessores ou doentes e continuando a ser uma pessoa infeliz. Eu não vou permitir mais isso. É preciso ter uma vontade. Nos ajudar dessa premissa aí de que devemos resolver certas coisas agora, porque senão vai ser pior, né? Fica surpreendido, não fica entendido que existe uma grande possibilidade de, ao desencarnarmos e nos vermos inseridos no plano espiritual, por causa desses descuidos e dessa falta de esforço, nos tornemos eventuais espíritos obsessores. Para aumentar a desgraça. Que desgraça pouca, né? Não vale, só vale desgraça muita. E aí nós nos tornamos ainda obsessores por aquilo que não resolvemos superar, né? É verdade. Mas voltando aqui ao slide, do qual emergem com frequência direcionando o comportamento, orientando as decisões, fixando mais ainda os hábitos ancestrais de que se desejaria libertar. Continuando, essa resistência psicológica às experiências novas responde por diversos conflitos que obstam o crescimento interior e o amadurecimento espiritual, impondo condutas que não são compatíveis com o período da razão, correspondendo às experiências anteriores. Aqui vem apontar exatamente aquilo que estávamos tratando. A resistência que agora a gente coloque para o despertamento espiritual que já estamos amadurecidos para dar, abre portas para um nível de problemas novos que antes não tínhamos, porque antes não estávamos amadurecidos para o aproveitamento que agora estamos. É por isso que aqui diz assim: essa resistência psicológica às experiências novas responde por diversos conflitos. E aí vai se dar o seguinte: na vida atual, a pessoa se percebe num nível de conflitos bem piorados ao que ela teve na encarnação anterior. E na encarnação anterior não havia o discernimento e o despertamento de valores novos que está tendo agora. Então agora, ou nós nos resolvemos de uma vez por todas aproveitar ao máximo as possibilidades novas, ou, como se diz popularmente, é baixar as costas para levar couro, porque vai sofrer muito depois. Na realidade, como nós temos sempre procurado contextualizar nesses estudos de Joana de Ângeles, é de que se tivermos usando os instrumentos e as possibilidades que a doutrina espírita tem nos colocado nas mãos, nessa encarnação a gente vai resolver a maioria dessas trincas que a gente trouxe do passado. É para ser agora. Insegurança, complexos de inferioridade, como de superioridade,
narcisismo, alcançam o ser racional como atavismos da fase em que a força dirimia as situações de litígio, impondo a dominação. Aqui tem um conteúdo bem amplo que é preciso a gente aproveitar bem. Veja, o primeiro deles é uma síntese dos problemas a nível de neuroses e de psicoses que muitos de nós podemos ter tido, até mesmo ter, e que são tratados e trabalhados na psicologia comum ao longo de sessões e de terapias quase que infindárias, para que a pessoa que, por exemplo, tem determinado complexo de inferioridade, aonde a psicologia convencional procura exclusivamente nas experiências dessa vida a causa para aquele complexo. Às vezes é um certo excesso de timidez, de prepotência, mas seja em que área for, de atuação emocional desequilibrada, esses estudos que nós estamos realizando de Joana de Ângeles apontam medidas e terapias para resolver todos, seja qual for o que nós estejamos inseridos ou nos percebamos como necessitados. Por quê? Primeiro, porque enfoca a grande causa maior, o inconsciente passado. A psicologia comum sempre procura resolver tudo pelo inconsciente dessa vida. A psicologia transpessoal, e essa associada ao espiritismo, vai no enfoque do inconsciente pessoal reencarnatório. Tem também noção do inconsciente coletivo, onde participam as mentes desencarnadas, que também influenciam muito a pessoa e que precisam ser resolvidos, e dar os meios eficazes para que nós possamos alcançar um nível de normalidade, de equilíbrio e de paz interior, superando todos esses estados de neuroses ou de psicoses. Voltando aqui ao texto, essas inseguranças, esses complexos, esse narcisismo é proveniente desse inconsciente mal resolvido, mas que agora chegou o momento de ser resolvido de uma vez por todas. Assim, o ser humano reage ante tudo aquilo que o desagrada ou confunde, aflige ou perturba, deixando que se exteriorizem as energias primárias momentaneamente contidas pela educação, pela timidez e interesses imediatistas, quando deveria agir com discernimento, sem agressividade nem desejo de predomínio. Então, quando o ser humano não utiliza esses recursos para resolver suas questões do inconsciente, o resultado é esse. Reage ante tudo aquilo que o desagrada, aflige ou perturba e deixa que se exteriorize as energias primárias, as energias do inconsciente, contidas pela educação, pela timidez, interesses imediatistas, quando deveria agir com discernimento, sem agressividade, nem desejo de predomínio. Porque é assim, até o momento em que as questões do nosso passado ainda imperam, dão ordens e exercem predomínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso discernimento, nós somos vítimas constantes das armadilhas e dos desequilíbrios provenientes dessas energias, às vezes camuflando face certas intervenções da sociedade materialista em que vivemos,
aonde por timidez ou por educação aguentamos aquela energia de desequilíbrio e que acaba abrindo campo para outras neuroses dentro de nós mesmos. Porque é assim, a pessoa, por exemplo, é alvo de uma injustiça pessoal, pode ser no trabalho, na vida afetiva, não tendo resolvido as questões do seu inconsciente, aquilo dói muito. E ela quer ter uma reação imediata, baseada nos seus instintos contidos agora, face circunstâncias sociais transitórias. Então, às vezes, porque onde ela está submetida a uma chefia e ela não pode ter aquela reação, ou dentro até mesmo de um relacionamento afetivo, onde ela não podendo se impor, tem que engolir a forma com a qual o outro lhe trata. Tudo isso acaba dobrando o nível de sofrimento que a pessoa tem. Então, claro, estivesse trabalhando bem os valores de ordem espiritual, a forma de perceber, de interagir e de reagir seriam bem diferentes. Primeiro porque quando alguém nos atinge em termos de desequilíbrio, não havendo no psiquismo nosso níveis de conflitos ou de infelicidade, a primeira forma de reação que se nos apresenta é de surpresa e de percepção de que está diante de alguém doente. Eu não fiz nada àquela pessoa está me tratando de uma forma descortês. Deve estar com um problema muito sério, porque senão ela não me trataria dessa forma. Quando a pessoa está com uma série de conflitos no seu inconsciente e no seu passado, aonde normalmente ela usou a forma de reação intempestiva ou até violenta, alguém me trata mal, ela pula no pescoço do outro. Como reação imediata do psiquismo destrambelhado do passado, que atua de forma intensa na vida atual dela. Então, para que, na verdade, tenhamos a ação ideal que tenha por base a nossa identificação de vida e não a atitude do outro, é preciso termos trabalhado bem essa identificação do self, do eu superior, para ter a atitude ideal e coerente perante uma sociedade materialista em que lidamos a todo momento com pessoas num nível de desequilíbrio espiritual e psíquico que sempre, mais cedo ou mais tarde, estarão tomando atitudes destrambelhadas. A questão é nós estarmos por perto ou não. Porque se estivermos por perto, essas atitudes nos atingirão. Mas o nível de reação e de ser atingido vai depender de cada um de nós. Mediante as sucessivas reencarnações, são transferidas as experiências de uma para outra etapa, fixando-se no perispírito, que por automatismo propele aos transtornos quando são afligentes, ou a paz ao equilíbrio para decidir se portadores de aprendizagens superiores. Vamos entender isso aí. A nível psíquico, ocorre uma série de situações que abrem portas aos desequilíbrios no corpo espiritual
proveniente do que nós fizemos no passado e das atitudes que estamos tomando no presente. A doutrina espírita ela é bem clara no fato de que a maneira pela qual agora estabelecemos novos hábitos, novas atitudes e ações ressignificam o nosso passado encarnatório e inclusive os fatores genéticos que trazemos. É exatamente para isso que esse slide aponta. Porque quando não fazemos esse trabalho novo, positivo de ressignificação, mais cedo ou mais tarde, surgem no nosso corpo físico fatores provenientes do passado espiritual mal resolvido e que vão estabelecer as raízes para aquilo que será alvo de estudo e que estamos aqui iniciando, das chamadas doenças psicossomáticas. As doenças que surgem dos fatores conflitivos do psiquismo, estabelecidos em condicionamentos da vida atual ou de vidas anteriores, ou das duas simultaneamente. Quando aqui diz assim, fixando-se no perispírito por automatismo, propele aos transtornos, quando são afligentes, ou a paz ao equilíbrio, para decidir-se portadores de aprendizagens superiores. É preciso, e isso cada vez mais tem sido enfocado, principalmente nas chamadas terapias de autoajuda, nos livros de autoajuda, aonde se tenta de uma forma simplória resolver conflitos do psiquismo íntimo que não passaram por necessárias ressignificações, as questões que vão dar origem a doenças. Mais do que nunca, a revelação espírita, inclusive tratada aqui nessa obra de Joana de Ângeles, é no sentido de que temos que fazer o máximo de esforço no bem, para que o passado de conflitos e de erros não se exteriorize e não se manifeste na nossa vida atual, abrindo campo para as doenças físicas de origem psicossomática. Nesse abismo de impressões que a consciência não consegue facilmente assimilar, os conflitos preponderam, mesclando-se com as aspirações não amadurecidas, que se refletem no corpo somático. Esse é o penúltimo slide que nós estaremos tratando hoje. Esse tema será concluído no nosso próximo encontro. E voltando aqui ainda a esse assunto, quando diz, olha, nesse abismo de impressões que a consciência não consegue facilmente assimilar, os conflitos preponderam, mesclando-se com aspirações não amadurecidas. Aqui se refere ao fato de que, na área das doenças e dos desequilíbrios que vão se manifestar no corpo, o campo minado, ele está estruturado nesse nível de conflitos, aonde nós, sabendo o que é certo, deixamos que o inconsciente predomine e tomamos atitudes erradas e conflitivas. Na medida que essas atitudes vão sendo repetidas, estabelece-se um mecanismo básico para o surgimento de doenças na área psicossomática. Não é por outra razão que, segundo pesquisas na área médica, se coloca de forma bem clara que em torno de 80% das doenças
que levam as pessoas aos médicos têm origem nessa área psicossomática ou na área propriamente emocional, aonde a pessoa estabelece um campo aberto para as chamadas doenças fantasmas, com ou sem a participação de espíritos desencarnados doentes. Porque muitas vezes há nesse estabelecimento inicial das doenças a participação ativa de espíritos doentes, que através das chamadas vibrações de desequilíbrio abriram o campo, minaram a saúde física para o estabelecimento inicial da doença no corpo espiritual. Concluindo o nosso estudo de hoje, o binômio saúde e doença naturalmente se deriva das ações anteriores, praticadas pelo espírito, sempre herdeiro de si mesmo, no processo de aquisição de novas experiências transpessoais e libertadoras. Então vejam que coisa incrível. Através das atitudes absurdas que a criatura humana se permite, devido ao seu inconsciente mal resolvido, não só minam e estragam as possibilidades de felicidade real que teriam na vida atual, como, para piorar, abrem campo para as doenças psicossomáticas. Na medida em que a pessoa é alguém emocionalmente infeliz, conflitado, e não quer resolver isso com os valores de espiritualidade, com os valores espirituais, não só ela impede as possibilidades reais de felicidade que teria, mas a completar e piorar o quadro, esse nível de emoção desencontrada abre porta para as doenças, a princípio psicossomáticas, que depois poderão se tornar somáticas ou físicas completamente. Então, mais do que nunca, a consciência dos valores que o Espiritismo vai nos dando nos coloca na parede para, de uma vez por todas, tomarmos atitudes, definições, interesses, objetivos alinhados com as leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor, não só para poder viver a felicidade possível na Terra, mas para evitar de piorar, chamando doenças e se fragilizando para chamar problemas de origem psicossomática. Então, esse assunto ainda vai ser concluído no nosso próximo encontro, que queremos lembrar será 2 horas da tarde, 14 horas. Nós teremos uma palestra de hoje às 8, no Leão Denis, e o estudo será um pouco mais cedo, será às 2 horas. Vamos agora para a prece de encerramento e convidar ali o nosso irmão Geraldo para ser o intermediário da prece para nós.